Olá, pessoal. Eu sou a professora Liana. Eu queria dar as boas-vindas a vocês no curso técnico de Desenho e Construção Civil. Eu vou estar com vocês na disciplina de Fundamentos e Prática em EAD e essa vai ser a nossa primeira aula. Bem, o roteiro da nossa aula é esse. Primeiro a gente vai ter que entender por que Fundamentos e Prática em EAD. Depois a gente vai falar um pouco sobre os conceitos fundamentais de tecnologia e o que é educação à distância e contextualizar a educação à distância na realidade que nós temos hoje. Bem, por que nós vamos estudar Fundamentos e Prática em EAD? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando vai se enquadrar em uma modalidade de ensino é entender como ela funciona. Então a gente vai precisar entender o contexto que se insere a modalidade EAD, vamos compreender a estrutura organizacional do sistema EAD para que vocês saibam quais são as figuras que fazem parte dessa modalidade de ensino. Vamos também analisar e se ambientar com os principais meios de comunicação utilizados no nosso curso, para que vocês saibam como acompanhar a disciplina, as disciplinas e como utilizar o material que vai ser colocado para vocês. A gente vai também conhecer a infraestrutura organizacional do IFP, que é a instituição que está acolhendo vocês nesse curso. E a gente vai precisar também reconhecer o sistema de organização e acompanhamento e de tutoria que vai ser muito útil para vocês. Bem, a primeira coisa que a gente vai ter que saber é como é que funciona a tecnologia. E para isso, a gente precisa saber o conceito de tecnologia. A palavra tecnologia é de origem grega e vem das palavras técnica, que significa técnica, arte e ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. Segundo o dicionário Aurélio, o termo tecnologia refere-se ao conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade, ou seja, é o vocabulário peculiar de uma ciência. Atualmente, quase todas as nossas atividades estão relacionadas com tecnologias. Então, nós assistimos TV, utilizamos o celular, acessamos a internet. E as tecnologias elas vieram para facilitar o nosso cotidiano, ou seja, para melhorar a nossa forma de ver, de agir e também de nos comunicar. A tecnologia também tem a função de compreensão. A gente precisa, para quem vai estudar à distância, entender o que é necessário dentro da tecnologia que a gente vai utilizar, principalmente as tecnologias ligadas à informática. Dentro desse contexto da utilização da informática, a gente precisa entender o que é o ciberespaço. William Gibson, em seu livro intitulado Neuromance, de 82, utilizou o termo ciberespaço para falar de uma rede de computadores do futuro, onde as pessoas conectavam a mente a ela. Já Castells, em 99, afirma que o ciberespaço é entendido como uma dimensão da sociedade em rede, onde os fluxos de informações definem novas formas de comunicação e relações sociais. Em 97, Levy aborda o ciberespaço como tudo que é virtual, esse mundo cheio de informações, e a gente tem outros autores que comparam o ciberespaço com o surgimento da escrita. Um outro conceito importante relacionado à tecnologia que a gente tem que saber é sobre a internet. A internet, ela vem da popularização do ciberespaço, que faz com que todo esse mundo virtual ele se torne mais interativo. Nesse contexto da interatividade, nós temos o hipertexto, que são conjuntos de links ligados a outros links, onde através desses links a gente vai conhecer e interagir com o mundo virtual. Isso faz com que os sujeitos que fazem parte da internet, eles se tornem mais ativos, participativos e também flexíveis. A internet, ela deixa a gente com a mente mais aberta para o novo. Assim, a gente vai poder colaborar com o conhecimento. O conhecimento, ele pode ser também conhecimento compartilhado. Nesse mesmo contexto de compartilhamento de conhecimento, nós temos as redes sociais. As redes sociais, elas são estrutura social formada por pessoas ou organizações conectadas por várias formas de relações, que vai ser muito importante para vocês agora que vão participar de um ensino à distância. As redes sociais, juntamente com a internet e o hipertexto, eles trazem para a gente novas formas de ler, de escrever, de pensar,
de aprender, de ensinar e de ver o mundo. Na educação, a tecnologia ela veio para modernizar os conceitos que a gente já tinha. Então, a escola, assim como a sociedade, ela vem passando por mudanças de valores. E a forma de ensinar e de aprender, ela também foram modificadas. A EAD traz para a gente novos modelos de avaliação, metodologia, de didática e de planejamento, que para vocês, agora mais do que nunca, vai ser importante. Para a gente entender o que é educação à distância, a gente vai partir de alguns conceitos de autores conhecidos na área da educação à distância. Então, o Moore, em 73, ele fala que a educação à distância ela pode ser definida como a família de métodos instrucionais, no quais os comportamentos de ensino são executados em separado dos comportamentos de aprendizagem, incluindo aqueles que, numa situação presencial contínua, seriam desempenhados na presença do aprendente, de modo que a comunicação entre professor e aprendente deve ser facilitada por dispositivos impressos, eletrônicos, mecânicos e outros. Um outro conceito de educação à distância diz que a educação à distância é uma relação de diálogo, estrutura e autonomia que requer meios técnicos para mediatizar essa comunicação. Educação à distância é um subconjunto de todos os programas educacionais caracterizados por grande estrutura, baixo diálogo e grande distância transacional. Ela inclui também a aprendizagem. Mais um conceito de educação à distância fala que a educação à distância se refere àquelas formas de aprendizagem organizadas, baseadas na separação física entre os aprendentes e os que estão envolvidos na organização de sua aprendizagem, ou apenas a certos estágios ou elementos deste processo. Podem estar envolvidos estudos presenciais e privados, mas sua função será suplementar ou reforçar a interação predominantemente à distância. A educação à distância é um método de transmitir conhecimento, competência e atitudes que é racionalizado pela aplicação de princípios organizacionais e de divisão do trabalho, bem como pelo uso intensivo de meios técnicos, especialmente com o objetivo de reproduzir material de ensino de alta qualidade, o que torna possível instruir um maior número de estudantes ao mesmo tempo, onde quer que eles vivam. É uma forma de industrializada de ensino e aprendizagem. Dentro desses conceitos que nós acabamos de ver sobre educação à distância, a gente pode abstrair características do ensino à distância. A primeira característica que nós vamos ver é que os estudantes eles estão dispersos geograficamente, mas sempre estão conectados. Ou seja, a distância entre professor e aluno acontece no espaço e no tempo. Uma outra característica é que ele possibilita organizar melhor o tempo e o rendimento acadêmico. A gente tem flexibilidade de horário de estudo para o aluno, já que ele é responsável por organizar o seu horário de estudo, e o estudo ele pode ser feito de maneira independente, onde cada um dos aprendentes vai se organizar e definir como é que ele vai fazer a utilização do material e das aulas que são dadas à distância. O processo educativo, ele dá-se essencialmente através do diálogo, e a comunicação é uma característica de suma importância na EAD, ou seja, mesmo existindo distância entre professor e aluno em relação ao espaço e tempo, há necessidade de estarmos conectados e de nos comunicarmos através dessa conexão, ou seja, a gente tem uma forma diferenciada de comunicação. Isso traz também para a gente a necessidade de interatividade. Ou seja, a gente vai estar, através dos recursos que são disponibilizados para a educação à distância, fazendo a interação, mesmo que exista distância entre espaço e tempo. Uma outra característica é que o processo da EAD, ele traz para a gente a democratização do ensino. Ou seja, nessa modalidade, mais pessoas que, por exemplo, moram longe de centros educacionais, podem ter acesso ao processo educacional. Ou seja, a gente tem a possibilidade de acesso de uma população mais ampla, porque independente de estar próximo ou não de uma sala de aula, a gente vai conseguir fazer a educação acontecer. Uma outra característica é que nós temos uma nova perspectiva no mercado de trabalho.
o aluno EAD ele já sai com alguns conhecimentos tecnológicos e principalmente colaborativos de ambiente virtual. Ou seja, a gente pode ter trabalho colaborativo, que é uma exigência do mercado de trabalho hoje. A EAD contribui também para o desenvolvimento social e educacional da região em que o aluno estuda, uma vez que o aluno não precisa se deslocar ou abandonar a sua região de origem para que ele faça um curso e ele pode, ao mesmo tempo, continuar no seu município e promover o desenvolvimento da região que ele pertence. E como é que isso vai funcionar? Bem, não existe um modelo padrão para o desenvolvimento da EAD. Cada instituição ela desenvolve um modelo próprio. No entanto, a gente tem alguns requisitos que são obrigatórios para todos. O primeiro é que a instituição ela tem que garantir que você tem acesso aos recursos básicos para estudar na modalidade. Computador, material didático, material virtual. Depois a gente precisa de conhecimento básico acerca de informática e de internet. Essencialmente, se o curso for conduzido por um ambiente virtual de aprendizagem, que nós vamos estudar nas próximas unidades. Em algumas instituições, inclusive no IFP, é necessário os encontros presenciais. Nesses encontros, você desenvolverá algumas atividades práticas, irá responder à avaliação presencial, estudará em grupo, desenvolverá seminários, pesquisas, entre outras atividades. A gente tem dois conceitos importantes que a gente precisa saber quando a gente vai falar de educação à distância. Primeiro, é que a gente precisa diferenciar ensino de educação. O ensino é a transição de conhecimento. São informações ou esclarecimentos úteis, indispensáveis à educação ou a um fim determinado. É uma instrução. Pode ser também um esforço para a formação ou a modificação da conduta humana. É educação, adestramento ou treinamento. Já a educação é o ato ou o efeito de educar-se. É o processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Os conhecimentos ou as aptidões resultantes do tal processo, a gente chama de preparo. A educação está ligada também ao aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas. Também do conhecimento e prática de usos da sociedade, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. A educação é a arte de ensinar, adestrar animais, adestramento, ou ainda a arte de cultivar as plantas e de fazer reproduzir as melhores condições possíveis para oferirem bons resultados. Visto esses conceitos, a gente pode diferenciar o ensino presencial do ensino à distância e verificar também quais são as coisas que a gente tem nas duas modalidades de ensino. No ensino presencial, a gente tem as aulas em salas em uma instituição, ou seja, fisicamente você tem que ir à instituição para assistir às suas aulas. No ensino à distância, a gente pode utilizar vários recursos como satélite, TV e internet. No ensino presencial, nós temos a avaliação feita presencial. E no ensino à distância, nós também temos a avaliação feita de forma presencial. Ou seja, ainda assim, é obrigatório que a parte da sua avaliação seja feita presencialmente. No ensino presencial, nós temos horários fixos. Já no ensino à distância, os horários são flexíveis. Você é o dono dos seus horários. Você se programa da melhor maneira possível para você. No ensino presencial, a gente tem que ter frequência. No ensino à distância, a gente também precisa ter frequência. E nós vamos falar disso um pouquinho mais nas próximas unidades. No ensino presencial, a gente precisa da presença física do professor. Já no ensino à distância, o contato com o professor ele é dado basicamente por recursos tecnológicos. Vamos finalizar a aula de hoje falando um pouco sobre a história da EAD. A EAD ela não é um conceito novo. A gente tem marcos históricos desde a década de 30. Então, na década de 30, foi muito popular a gente ter cursos pagos por correspondência em escolas internacionais. No Brasil, o marco na década de 30 foi a fundação do Instituto do Rádio Técnico e Monitor. Na década de 40, com a popularização da imprensa, a gente teve também distribuição de material impresso. Um marco aqui no Brasil é a fundação do Instituto Universal Brasileiro,
que fez a distribuição e a popularização de alguns cursos à distância. Já na década de 50, a gente tem como marco fundamental a difusão do rádio e da TV, que possibilitou que a gente tivesse cursos oferecidos através desses meios. Na década de 60, a gente tem como marco o movimento da educação de base. E a gente tem um marco muito importante para a EAD que nós temos hoje, que é o início da sistematização da educação à distância. Na década de 70, nós temos o projeto Minerva, que foi muito importante para a educação à distância, e o telecurso segundo grau, que utilizava como meio principal TV e era divulgado em todo o território nacional. Um outro marco importante também foi o projeto de lei número 1878, lá de 1974, que serviu para regular alguns fatos importantes para a educação à distância. Posteriormente, nós temos a teleeducação, que a gente tinha divulgado bastante no Brasil, onde vários cursos eram oferecidos através da teleeducação dentro de todo o território nacional. Já na década de 90, nós tivemos a fundação da Universidade Aberta de Brasília, que impulsionou a EAD por meio das tecnologias. Temos também o decreto número 1237, com o Sistema Nacional de Educação à Distância. E um outro marco importante foi o PROINFO, que colocou vários cursos de ensino superior disponíveis através da modalidade da educação à distância. Na atualidade, o que nós temos? Nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que disponibiliza cursos em todo o território nacional. Um outro marco, que é a autorização desses cursos à distância, através da Universidade Aberta do Brasil, e também a rede ETEC Brasil. Bem, nesta aula, nós vimos por que a gente vai estudar fundamentos e prática em EAD. Estudamos alguns conceitos fundamentais sobre tecnologia e o conceito que se integra é EAD. Conceitos, características e alguns marcos históricos. E eu convido vocês agora para ler o material e fazer as atividades, principalmente responder aos fóruns e às atividades de casa. Bom, pessoal, aqui a gente encerra a nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham um bom proveito e que aprendam bastante com a disciplina Fundamentos e Prática em EAD. A gente se vê no nosso próximo encontro.